Todas as minhas entradas para o card principal do UFC Dolidze contra Hernandes que rola nesse final de semana. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e vou trazer para vocês todas as minhas entradas ou expectativas de entrada de apostas para o card principal do UFC que rola nesse final de semana. Mas André, e o card preliminar? Já tem vídeo, tá aqui em cima. Clica aqui que você consegue acompanhar o que a gente falou também do card preliminar. Analisamos muito esmagado do card preliminar, vale a pena, tem oportunidades boas ali para você fazer um lay e fazer uma grana. Maravilha? Vamos lá, vamos começar com o card principal. Primeira luta a gente tem Anders contra Chris Leroy Duncan. O Anders é um atleta de 38 anos, tá? É um atleta que tem um desempenho mediano, ele não decaiu completamente, mas a chave tá para virar a qualquer momento, tá? Ele tem uma desvantagem física em relação ao Duncan, tá? Acho que o Duncan tem condição de controlar a distância, tem condição de vencer defendendo as quedas ali do Anders, que deve caçar quedas o tempo inteiro, tá? Essa é uma luta que, assim, por um pouquinho eu não tô indo de Anders. Por um pouquinho eu não tô indo de Anders. Porque eu acho que a estratégia do Anders de buscar o jogo de queda e travar a luta o tempo inteiro, principalmente na Apex, pode funcionar, tá? Pode funcionar. Mas como o Leroy Duncan é muito mais jovem, tem vantagem na envergadura e tem uma boa defesa de queda, o índice de defesa de queda dele é bom, eu acho que o Duncan acaba conseguindo vencer esse combate, tá? Mas é por um fio de cabelo essa luta, pra mim tá muito parelha. E em uma luta muito parelha, o que eu esperava seriam odds muito parelhas, né? 60-40, 55-45, e não tá assim, tá? O Chris Leroy Duncan tá como favorito com a odd 1.18, mais de 80% de favoritismo, e eu acho isso um absurdo. Porque essa é uma odd do que o Leroy vai nocautear no primeiro round. Cara, as últimas duas lutas do Anders, ele ganhou, tá? Ele ganhou do Pickett e ele nocauteou o Chris Weidman no segundo round. Quer dizer, o cara, apesar de estar com 38 anos, tá vindo de duas vitórias e as casas de aposta estão tirando ele pra nada, porque ele tá com 38 anos. Então, assim, o que eu vou fazer nessa luta? Com toda certeza, assim, no palpitão, eu vou de Duncan, tá? Porque eu acho que por um fio de cabelo, o Duncan vence. Mas assim, se eu acho que tá muito equilibrado e as casas de aposta, se eu apostar no Duncan, me pagam 18%, se eu apostar no Anders, as casas de aposta me pagam 400%, eu vou no 400%, tá, gente? Então, a minha aposta de grana é lay Duncan contra o Duncan desde o primeiro round, e eu tenho tanta certeza que o Duncan não vai, quer dizer, certeza a gente nunca tem, né? Eu tenho tanta confiança que o Duncan não vai nocautear no primeiro round, que eu não vou entrar com um quarto de stake contra o Duncan não, tá? Eu vou entrar com stake inteira. Normalmente, contra um favorito, eu só coloco um quarto da stake, porque se confirmar o favoritismo, eu não tenho prejuízo tão grande. Mas nesse caso, eu acho que a leitura é o Anders vai buscar o jogo de queda, vai buscar o jogo agarrado desde o primeiro round. Ele tem 38 anos e pode ser que nos rounds finais ele perca desempenho, mas no primeiro round ele tem grande chance de sucesso de controlar a luta e de vencer o primeiro round. Então eu vou entrar com a stake inteira contra o Duncan, principalmente no primeiro round. A partir do segundo round vai depender do que acontecer. Se eu perceber que o Duncan realmente não tem jogo de grappling para lidar com o Anders, que o Anders queda e controla no chão o round inteiro, ou que o Anders dê uma massa tão grande de ground and pound no primeiro round, que eu acho que o Duncan não volta ao normal pro segundo round, eu posso manter meu lay Duncan até o final da luta. Agora, se eu achar que o Anders só travou contra a grade, que o Duncan escapou, ele travou, assim, não tem um grande dano o Anders. Ou seja, o Duncan perdeu porque foi controlado na grade, mas se diminuir um pouquinho o rendimento do Anders, o Duncan vai crescer no segundo e no terceiro round, eu dou um cash out no final do segundo round e entro back Duncan na partir do segundo, tá? Mas, assim, no primeiro, eu tô bem tranquilo de fazer lay Duncan com a stake inteira. Vamos ver se isso dá bem aí. Façam as suas avaliações, se você entra com um quarto de stake, com meio stake, com um terço de stake, mas eu acho que entrar lay Duncan no primeiro round é um bom caminho para essa luta. Mayo Jones vai enfrentar o Jean Matsumoto, tá? Essa é uma luta em que eu acho que o Matsumoto é superior, tá? Eu acho que ele é melhor na parte física, acho que ele é melhor na trocação, acho que ele é melhor no grappling, acho que ele é melhor no jiu-jitsu. Não é melhor, muito melhor em todas essas áreas, em algumas áreas ele é levemente melhor, mas eu acho que no conjunto da obra o Matsumoto deve vencer, tá? Fisicamente é um pouco menor, inclusive, do que o Miles Jones, mas eu não acho que essa diferença, que ela é muito pequena, interfere. Eles são basicamente do mesmo tamanho, essa diferença é muito pequena.
Então assim, eu acho que o brasileiro vence, tá? E corre o risco dele finalizar. Ele deve buscar o jogo de queda e deve controlar o Jones, tá? Então assim, a odd do brasileiro tá 1.30. Em algumas casas de aposta 1.4. Vocês sabem que no MMA, pelo meu índice de acerto, eu gosto de entrar em odds que estejam acima de 1.45. Então essa odd do Jean, ela tá quase na odd que eu quero. Eu vou tentar encontrar uma odd média em algum bom momento do Miles ou no início da luta para eu tentar pegar essa odd a pelo menos 1.45 a favor do Jean. Não acho que vale a pena fazer lei, porque o Jean pode finalizar no primeiro round, tá? Então, eu acho que é vitória do Jean. Se você quiser avançar um pouco mais aí em que momento a luta acaba, eu acho que mais do que um round e meio, o segundo round começa, como estão pagando mais, eu acho que vale a pena você apostar, tá? Então, mais do que um round e meio, o segundo round começa, ou back Jean Matsumoto, se você conseguir fazer uma odd média ali maior do que 1.45. André Fili contra C-Rod, Christian Rodrigues. É uma luta bem legal de assistir, tá? Eu acho que é um duelo de estilos. O Fili vai tentar usar a longa distância, vai tentar usar o jogo de trocação. O C-Rod é um atleta que mescla bastante a trocação com grappling. Luta interessante em que eu acho que a gente deve ter uma vitória do Rodrigues, tá? Pra mim ele é favorito. A gente analisou isso exaustivamente lá na nossa live de segunda e terça-feira. Essa aqui foi na live de terça-feira. Então tem todos os dados lá, as estatísticas que a gente olhou. E eu acho que o Rodrigues deve vencer o combate, tá? A odd pro Rodrigues está 1.42. Então assim, tá muito perto da odd que eu gosto, que é 1.45. Então vou fazer a mesma coisa que eu falei da luta anterior. Tentar buscar uma odd média acima de 1.45 a favor do Rodrigues. Mais do que um round e meio e segundo round começa, porque eu acho que essa luta deve passar da metade do seu tempo normal, tá? Se o Rodrigues conseguir uma finalização, para mim vai ser mais tardia, final do segundo round pro terceiro round. Então acho que mais do que um round e meio e segundo round começa, são boas apostas aí para esse combate com vitória do Rodrigues por decisão. Yasmin Lucindo vai enfrentar Angela Hill. Angela Hill tá com 40 anos ou 41, mas é braba demais. Eu adoro a Angela Hill e eu vou te falar, quando tava fazendo as análises ali, fui até um pouco influenciado em querer apostar na Angela Hill para vencer esse combate. Mas os números e a estatística não me permitiram, já falei para vocês, quem aposta não sou eu, são os números. E a estatística diz que dá a Lucindo, tá? A diferença de 17 anos de idade é muito significativa, tá? Fora isso, o jogo da Lucindo é um jogo muito forte, um jogo de queda muito forte e impede, atrapalha o jogo da Angela Hill, que é um jogo de controle de distância, de velocidade, de bate-sai. Eu acho que se ficar no jogo de trocação, a Hill tem vantagem. Se a Lucindo conseguir travar na grade ou buscar o jogo de queda, a Lucindo vence. A Lucindo vem fazendo isso nas lutas dela, todas as lutas. Então assim, a minha expectativa é que a Lucindo consiga uma vitória. A Lucindo pode finalizar a Hill? Pode. Essa possibilidade existe. É remota, mas existe. Para mim é mais fácil, estatisticamente, a probabilidade de acontecer vitória por decisão da Lucindo, vitória por decisão da Hill se defender as quedas, ou finalização da Lucindo numa oportunidade. São as coisas mais prováveis de acontecer. O que você vai apostar nessa luta, André? A odd da Lucindo está 1.52. Então eu vou back Lucindo pré-luta, tá? Mais do que um round e meio e segundo round começa. São outras apostas possíveis, porque eu acho que o mais provável das duas atletas é decisão. Decisão do Lucindo ou decisão da Hill. São as minhas duas apostas mais prováveis. Então, mais do que um round e meio e segundo round começa para poder esse combate ir quase até o final ou até o final. E Steve Erceg que vai enfrentar Ozzy Osbourne. A luta quase amaldiçoada, só acredito que ela vai acontecer quando eles entrarem no cage. Porque o Erceg, acho que já teve 3 ou 4 adversários para essa luta, tá? O Erceg é um atleta que chegou no UFC, fez 3 vitórias seguidas, nocauteou o Matt Schnell num nocaute brutal e que todo mundo achou que ele era o maior trocador do mundo, com o maior poder de nocaute do mundo, só não olharam que o queixo do Schnell é um queixo de manteiga. Então assim, depois disso, colocaram o Erceg para lutar contra a nata da divisão e ele tomou um pau atrás do outro, tá? Perdeu pro Pantoja, perdeu pro Kai Kara-France, perdeu pro Moreno, e aí agora vai dar um espaço para trás e enfrentar o Ozzy Osbourne. O que está acontecendo também de diferente dessa luta, tá? A gente está tendo uma luta que, como ela foi, caiu, voltou,
Essa luta está acontecendo na categoria de cima. Eles estão lutando na categoria peso galo, tá? Então, menos corte de peso, a gente pode entender que teremos um pouco mais de musculatura e um pouco mais de poder de nocaute vindo dos dois lados nesse combate, tá? O Ode Osbourne é um atleta que vem no ganho pet, é um atleta que venceu de atletas medianos, perdeu para atletas medianos, é um atleta de meio de tabela. Não acho que o Ode Osbourne, na condição que ele está hoje, é material para ser campeão do mundo. Também não acho do Erceg, tá? Acho o Erceg superestimado demais, tá? O que o Erceg tem de melhor do que o Ode Osbourne? Com certeza é melhor. Jiu-jitsu. Se o Erceg vier para quedar, ele vence, tá? Se o Erceg vier para trocar soco, o risco dele ser nocauteado é enorme. É muito difícil, na categoria que o Erceg luta, que é a categoria dos moscas, ele lutar contra um cara que tem 13 centímetros a mais de envergadura que ele. E é justamente o caso dessa luta. O Ode Osbourne tem 13 centímetros a mais de envergadura, é muito maior e adivinha? Poder de nocaute. Então assim, o Erceg, que foi nocauteado pelo Kai Kara-France, vai enfrentar um outro cara que é muito comprido, que tem poder de nocaute, na categoria de peso de cima, pegando luta de última hora, eu acho assim, a gente tá numa condição para uma possibilidade de nocaute do Osbourne. Então a gente tem Osbourne nocauteando ou Erceg finalizando, tá? São possibilidades bem reais que eu vejo nesse combate. Qual a questão? O Osbourne sempre vem para nocautear. E o Erceg até hoje, nas 6 lutas que ele tem no UFC, nenhuma vez ele veio para derrubar. Então assim, pelo que histórico, pelo que os atletas já fizeram até hoje, eu acho que o Erceg vai querer trocar soco com o Osbourne. E se ele fizer isso, eu acho que o Osbourne nocauteia ele ali pelo segundo round, tá? Então o Osbourne é uma zebra pra mim e eu vou nessa zebra. O que, André, pode fazer você dar cash out e desistir dessa zebra? Se o Erceg vier pra quedar, tá? Então eu vou entrar pré-luta. Ó, a odd tá 80% Erceg. A odd tá muito desequilibrada para uma luta que eu acho mais equilibrada, tá? Então assim, 80% pro Erceg eu não vejo de onde, tá? Não vejo de onde. Vem de 3 derrotas seguidas, eu não vejo de onde. Então a gente vai ter, na minha aposta, Osbourne nocauteando no segundo round. Ou seja, vou entrar Lei Erceg, desde o início. Uma odd de 5-1 na vitória por qualquer método vindo do Osbourne, tá? Se o Erceg vier para derrubar no primeiro round, eu dou cash out. Porque se ele for derrubar, ele vai ganhar a luta, tá? Se o Erceg trocar soco com o Osbourne no primeiro round inteiro, mesmo que seja equilibrada, mesmo que o Erceg ganhe por uma pequena margem no primeiro round, eu vou manter o Lei Erceg. Porque eu acho que o queixo do Erceg vai ceder, tá? Se ele está se propondo a trocação, mesmo que ele ganhe no primeiro round por uma pequena margem, eu mantenho. É óbvio que se ele der uma surra no Osbourne, você dá cash out e salva sua grana. Mas se ele ganhar por uma pequena margem, e principalmente se ele escolher o casamento de luta de trocação, eu mantenho o Lei Erceg até o final, porque eu acho que o Osbourne vai encontrar uma mão e vai nocautear o cara, beleza? É uma zebra. Cuidado com a stake que você usa, tá? Roman Dolidze que vai enfrentar Anthony Hernandez. Essa é uma luta que pra mim foi fácil de analisar, mas foi difícil escolher um método, tá? Eu acho que vai dar a vitória do Hernandez, tá? O Hernandez é um cara que desde que ele perdeu pro Kevin Holland lá em 2020, onde ele foi nocauteado, ele vem numa crescente na carreira, tá? Ele começou a utilizar uma coisa que é uma arma extremamente poderosa, que ele tinha no arsenal, mas ele não usava, porque não é uma arma muito óbvia, que é o fôlego, tá? Enquanto esse atleta tem uma boa trocação, esse atleta tem um bom jiu-jitsu, esse atleta afoga os adversários com o fôlego dele. É o que o Merab faz e é o que o Hernandez faz, tá? Parece que o Hernandez tem 50 pulmões, ele tem uma reserva de oxigênio infinita. O cara que tenta 10 quedas por round, assim, é um negócio muito fora do normal. E aí, o atleta que é o adversário dele vai se defendendo, vai se cansando, e ele mantém um pace extremamente forte. E aí, assim, não importa se o cara é melhor do que ele no jiu-jitsu, não importa se o cara é melhor do que ele na trocação, o cara vai se afogar. Sem fôlego, todo mundo é pior, certo? E é desse jeito que o Hernandez vem vencendo, tá? E eu, assim, contra o Dolidze, que tem 37 anos, e já é um atleta conhecido por não ter fôlego para 3 rounds completos, no segundo ele já tá cansado, no terceiro então já vem bem fraco, ele vai pegar uma luta de 5 rounds
contra um atleta que afoga os outros no volume. Então, assim, a minha expectativa é que o Anthony Hernandes vença, tá? O que pode acontecer diferente? O Dolitz pode encaixar uma mão no primeiro round ou no início do segundo e ganhar a luta. O Dolitz tem esse poder de nocaute para nocautear o Hernandes? Tem, você tem que considerar isso, tá? É possível que ele consiga? Eu acho que não. Eu acho que outros atletas que eram mais habilidosos que o Dolitz não conseguiram. Então a gente tem que ser sincero com vocês. O que eu acho que vai acontecer nessa luta é uma vitória do Hernandes. Mas o Dolitz pode fazer das suas e sair com a vitória, tá? O que eu fiquei na dúvida nessa noite? Eu acho que o Hernandes pode vencer na decisão, ou seja, ele arrasta o Dolitz até o final. Ou ele pode conseguir um nocaute ali pelo segundo ou terceiro round, quando o Dolitz cansar. Um ground and pound violento do Hernandes e ele conseguir uma vitória por nocaute. Ele pode, inclusive, finalizar o Dolitz, tá? É uma possibilidade. O Dolitz nunca foi finalizado e nunca foi nocauteado. Mas eu acho que o Dolitz tem um bom jogo de jiu-jitsu. Então, assim, o suficiente para se defender do Hernandes. Se isso for verdade, o Hernandes vai buscar o nocaute. Vai tentar finalizar, não consegue, desce a pancada até nocautear. Então, assim, na dúvida entre qual das duas coisas eu vou colocar, eu acabei indo de vitória do Hernandes por um nocaute no terceiro round, tá? Ou seja, o Dolitz cansa ali no segundo, o Hernandes vai com muita pressão no terceiro e acaba encerrando a fatura ali com um nocaute no terceiro round. Dá pra colocar que vai durar mais do que o round e meio? Dá pra colocar que o segundo round começa? Eu acho que sim. Porque o Hernandes também não é um nocauteador. Ele afoga os atletas e ganha no volume. Então, no primeiro round, eu acho difícil que ele consiga nocautear ou finalizar o Dolitz. Acho que o Dolitz vai estar com fôlego ali no primeiro round para resistir. No segundo round, o Dolitz começa a perder o rendimento. Então, assim, começa o segundo round e até um round e meio, eu acho que a luta vai. Daí pra frente, já não põe minha mão no fogo. Eu acho que o Dolitz pode começar a decair brutalmente e o Hernandes passar o trator. Então, eu vou de mais do que o round e meio, segundo round começa e Beck Hernandes. André, dá pra entrar Beck Hernandes numa odd 1.29? Não dá. É muito baixa. Eu vou esperar ali na live pra ver se tem alguma coisa que acontece no primeiro round que me dá uma chance de entrar a favor do Hernandes. Por exemplo, se começa a luta no jogo de trocação, o Dolitz se encaixa um golpe forte, dá um knockdown no Hernandes. Essa odd de 1.29 sobe, aproveita esse momento e coloca sua grana. Já deixa sua grana preparadinha lá, só faltando apertar o botão de OK e fica de olho na luta. Teve knockdown? Aperta e entra. Entra com uma odd 1.5, 1.6, 1.7, o que der ali acima de 1.45 tá bom pra você, porque no final das contas acho que o Hernandes vai vencer, tá? Não acho que uma mão pesada do Dolitz no primeiro round vai ser o suficiente para parar a luta. E eu acho que o Hernandes acaba vencendo o combate. Além da luta do Hernandes e do card principal, analisei todas as lutas do card preliminar. Então tem um link aqui para você, aliás aqui, né, para você clicar e poder assistir. Espero que você faça green, porque se você fizer green significa que eu também fiz green. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!